Olá, amigos. Vocês estão no canal Alienates. Hoje é quinta-feira, 29 de março de 2018 e este é mais um Alien Live. Estamos sempre com convidados trazendo notícias sobre ufologia e temas relacionados a ela. Queria agradecer aos novos inscritos, colaboradores, aos canais parceiros e aos diversos canais que têm acompanhado o Alienates desde o começo. Para continuar recebendo os avisos, não basta se inscrever. Deixa o like. Sua interação com o canal é que vai proporcionar que você tenha sempre prioridade na plataforma do YouTube. Aos que gostam do canal e desejam contribuir, temos disponíveis o Superchat para quem está online e para quem chegou depois, ainda o PayPal, cujo link está também na descrição do vídeo. Obrigado a você que está no chat. Você pode contar ainda com a moderação para responder quaisquer outras dúvidas que possam haver durante a live. Hoje nós estamos aqui com o Deepak e vamos dizer que só pode haver um. Que é isso, Deepak? Boa noite. Boa noite. Isso aqui? Isso A aqui, frase. cara, é um negócio poderoso. Sim. É essência de hortelã com pimenta. Eu uso isso aqui no lugar da bendita bombinha para asma. Não faz mal, não acelera os batimentos cardíacos e abre os alvéolos, os pulmões. É maravilhoso. Uau! E refresca. É melhor que House. E aí? Boa noite, Clésio das Estrelas. Boa noite, Deepak. O pessoal já está chegando aqui, né? Rosilane Paiva, o pessoal aí, o Chacuru, Ismael Dias, Arthur Mota, Grace Medeiros Júnior, Youssef desculpa ter errado o nome, Divina Estrela Júnior. Bom, obrigado pela presença de cada um de vocês. Vou passar aqui para o Deepak para ele falar com vocês também. Fique à vontade, Deepak. Me conta. Não enrola, não. Como é que você chegou nesse mundo aqui? Você veio do quê, cara? Disco voador ou cometa? Eu? É? Tu? Qual o motivo da curiosidade? Só zoeira. Tem gente por aí falando que eu sou pleiadiano, mas não sei. Vixe, caramba, meu, sério? Ô louco, hein? O pessoal eu lá não sei não, cara. Eu acho que eu sou lá da Sirius B lá dos caras que vieram visitar os Dogons, né? Você conhece essa história, né? Dos Dogon? Ah, sim. Os caras lá, os homens peixe, né? Que vieram da estrela Sirius B. E quando eles falavam isso, né? Ninguém nem sabia que tinha uma estrela Sirius B, né? Foi só nos anos 50 que os caras apontaram o telescópio lá e descobriram que, de fato, né, os índios lá estavam certos, né, os aborígenes, né, que existia mesmo uma estrela Sirius B. E deram o mesmo nome, né, que já era utilizado antes. Exatamente, cara. Então, essa história é digamos assim, é uma das boas que mostra sobre a questão, né, da visita, né, da intervenção alienígena no nosso mundo, né? Por que você acha que os cientistas aceitaram usar o mesmo nome que era dado por eles? Pois é, né, cara? Logo eles. Aí tem, né? Com certeza. Muito bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos novamente, né? Aqui no canal Alienates. Comigo e o Clésio, né? Só não vamos dar uma de locutor de rádio FM, né, Clésio? Você está ouvindo a 92,5 FM Rádio Plus. Eu sou o Deepak Sankara e esse aqui é o Clésio. Nós vamos com você até às 19 horas com muita música e muito mistério. Legal. Eu gostava de fazer rádio, Clésio. Era bem legal, viu? Mas agora a gente não faz mais nada, né? Fazer o quê? Mas muito bem. Vamos lá. Pessoal, o pessoal tá falando do Riddick aqui, meu. A turma tá falando do Riddick. Nossa, esse é um dos meus personagens, uma das minhas personagens prediletas, o Riddick.
anti-herói misterioso pra caramba. Os filmes são meio proféticos, tem umas coisas muito loucas. Somente o segundo filme, A Batalha de Riddick, aquele filme ali tem coisa pra caramba. Muito bem. Vamos lá, pessoal, então? Vamos falar um pouquinho sobre este assunto muito, muito interessante, mas antes, então, de entrar nesse assunto, eu queria ler um conto para vocês, muito interessante, que vai deixar vocês com o cabelo em pé. Né? Então, eu vou ler um conto esotérico. Na verdade, foi um acontecimento verdadeiro que estava narrado em livros, né, lá do século XVI, escrito em hebraico, né, que recentemente vem sendo traduzidos para muitas línguas, né, incluindo a nossa língua, o português, né. É um conto chamado Misteriosos Touros no Deserto. E narra o seguinte: certa vez o rabino Yaakov Abulafia se preparava para viajar. Ele foi encontrar o Arizal, o rabino Yitzhak Luria, ainda antes que ele pudesse abrir sua boca para falar qualquer coisa, o Ari se adiantou e disse: eu sei que você precisa ir ao Egito e que você quer me pedir uma carta de recomendação para os homens importantes do país. Eu já preparei para você uma carta desse tipo e ela abrirá todas as portas para as pessoas mais importantes que você pode conhecer por lá. Tome, vá em paz. O Ari entregou a carta ao Rabi Yaakov. Como a sua viagem envolve um assunto importante e de extrema urgência, você só vai ficar sabendo no caminho de volta. Vá e viaje logo, porque realmente o objetivo de sua viagem não é o que você está pensando que é. O Rabi Yaakov pegou a carta, preparada pelo Ari, ainda antes que ele tivesse decidido que ia pedi-la. Apressou-se em terminar seus preparativos e partiu. No Egito, Rabi Yaakov concluiu com sucesso todos os seus planos que ele tinha feito. A carta de recomendação do Rabi Yitzhak Luria funcionara como uma chave mágica, e todo o local em que ele mostrava o documento, ele recebia ajuda e as pessoas se prestavam a auxiliá-lo com rapidez. Não se passou muito tempo e ele começou a preparar seus pertences, feliz e satisfeito para empreender a viagem de volta à sua cidade, que era, no caso, Safed, né, a cidade dos cabalistas, ao norte de Israel. O Rabi Yaakov saiu à procura de uma caravana com camelos para utilizá-la para cruzar o deserto do Sinai no seu caminho de volta a Israel. Enquanto ele ainda procurava pela cidade, um dos seus conhecidos sugeriu que ele fizesse a viagem no lombo de um burro. Ele ainda disse que tinha uma caravana com cavalos pronta para partir para Israel e que ele podia se juntar a eles se quisesse. Porque, além disso, a viagem a camelo era árdua e cansativa. A sugestão pareceu boa aos olhos do Rabi Yaakov e ele se apressou em comprar um burro saudável e forte que pudesse transportá-lo com facilidade, bem como a seus pertences. Ele pagou o líder da caravana uma taxa de proteção, como era costume na época, e se juntou aos cavaleiros com seu burrinho. Isso aqui me lembra aquela cena do Sherlock Holmes, né? O jogo de sombras, né? Todo mundo no cavalo e ele no burrinho. Tem coisa aí. É aquela cena muito engraçada. Muito bem. Então a viagem era árdua e cansativa. Ao redor deles, até onde o olhar alcançava, só se via areia e céu. De vez em quando eles paravam por um momento e em um pequeno oásis no deserto. Descansavam um pouco, refrescando o corpo na água fresca e dando de beber aos animais. Eles provavam tâmaras, um presente celestial maravilhoso, no meio do ermo deserto. O Rabi Yaakov sempre fazia a bênção antes de comer, com muita concentração e intenção. À noite, a caravana costumava parar para repousar um pouco. De vez em quando, de dia, os cavaleiros também paravam, para dar aos cavalos e burros a chance de descansar um pouco. Nesses momentos, eles mesmos aproveitavam para esticar um pouco as pernas e se espreguiçar e descansar um pouco das dificuldades do caminho.
Em uma dessas paradas, o Rabi Yaakov também resolveu descer, como os outros viajantes, de seu burro. Ele encontrou um montinho de terra à sombra, pousou os seus pertences para lhe servir de travesseiro e dormiu. Por conta do seu enorme cansaço físico, ele acabou dormindo profundamente e não ouviu e nem sentiu que seus companheiros de viagem estavam voltando para montar nos animais e seguir caminho. O Rabi Yaakov dormiu por algumas horas até que finalmente despertou e abriu os olhos. O que é isso? Ele disse, assustado. Onde está todo mundo? Cadê os homens e os cavalos? Como foi que todo mundo desapareceu assim? Ele olhou ao redor e, com exceção de um vasto oceano de areia amarela, não conseguiu ver nada até a linha do horizonte. Não pode ser, ele pensou assustado, que eu dormi tanto assim e que a caravana se afastou demais. Ele rapidamente montou seu burrinho e incitou a andar o mais rápido possível para tentar alcançar a caravana que desaparecera. No começo, ele conseguiu ver pegadas deixadas pelos cavalos na areia fofa. No entanto, à medida que ele avançava, começou a se dar conta que estava perdido no deserto. O vento levantava redemoinhos de areia fina e ela cobria os rastros da caravana em seus passos. O Rabi Yaakov ficou abatido e sua alma se entristeceu dentro dele. Como ele iria achar o caminho certo em meio àquele deserto enorme? Afinal de contas, ele não era conhecedor das rotas do deserto. No entanto, ele confiou em Deus e confiou que ele o conduziria pelo caminho correto para chegar à sua cidade. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele lembrou, não temerei, pois tu estás comigo. O sol começou a se pôr e o Rabi Yaakov, confuso e perdido, voltou a olhar para o deserto, sem encontrar um abrigo por onde poderia se proteger dos animais selvagens ou de outros tipos de problemas e dificuldades. De repente, ele pousou os olhos em um certo local e notou ao longe uma manada de bois sendo conduzida por um homem. Finalmente, ele respirou fundo. Com a ajuda do pastor, eu vou conseguir encontrar um local para me abrigar durante a noite e pela manhã poderei voltar para o meu caminho. Ele se apressou o burro e o incitou a alcançar a manada ainda antes que escurecesse. Ao chegar mais próximo, ele ficou petrificado. Ele viu os bois fechando um círculo ao redor do homem e ele batendo nos animais de modo selvagem, de maneira inacreditável. O homem estava começando a se transformar e ele mesmo estava virando um boi. E eis que um dos bois se despiu de sua forma animal e assumiu a forma de um ser humano, e começou a bater violentamente nos animais, como o outro fizera. Rabi Yaakov ficou estupefato e esfregou os olhos para ver se não estava sonhando ou se não era um delírio de sua parte. Mas não. Ele estava vendo tudo claramente. Ele via como a cada tanto um dos bois se transformava em homem e batia furiosamente nas costas dos outros pobres animais, para logo em seguida voltar a ser boi e ser submetido por outro animal, que se tornara homem e batia neles com muita força. Rabi Yaakov não entendeu o que era aquela cena se desenrolando diante dos seus olhos. Ele ficou petrificado no seu local, com medo e assustado. Enquanto isso, o sol se pôs, a lua encheu o céu com sua forma arredondada, ocupando um local bem elevado no leste. À sua luz prateada, ele viu que todos os bois se tornavam seres humanos e que se viravam para ele com um choro alto e amargo. Rabi, eles gritavam e imploravam diante dele. Obviamente, você é judeu e podemos ver que você está vestido como um dos judeus de Tzfat. Não é certo? Sim, respondeu Rabi Yaakov, perplexo. Por acaso você conhece o Rabi Itzhak Luria, Askenazi, que mora lá em Tzfat? Perguntaram eles com uma voz aterrorizante. Conheço, ele respondeu. Ele é meu amigo. Aliás, estava indo para Tzfat. Eu estava resolvendo um assunto pessoal, mas eu me enganei no caminho de volta e, quando vi vocês ao longe, corri para pedir ajuda e conselho. Eu gostaria de saber como posso achar o caminho de volta para Israel. Quando um dos bois homens ouviram essas palavras, caíram aos pés do Rabi Yaakov e o encharcaram com suas lágrimas. Então, você viu nosso comportamento e nossa dor.
você viu o quanto sofremos e o quanto somos miseráveis. Choravam amargamente. E não há quem possa nos salvar a não ser o santo Ari, o leão de Safed. Te imploramos, de todos os modos possíveis, que ao chegar lá você relate tudo o que seus olhos viram aqui. Nossas forças estão se esvaindo e não podemos mais suportar este terrível sofrimento. Peça, por favor, que o Ari reze por nossas almas e assim a paz e a salvação virão até nós. Não vou ler o restante, mas eu queria dar essa pequena introdução aqui para vocês, desse conto extraído de um dos livros antigos da cidade de Safed, né, sobre esse assustador, né, essa narrativa esotérica que mostra que existem coisas que acontecem no nosso mundo que fogem à explicação racional, né, que se busca na atualidade. Homens que viravam bois e bois que viravam homens. E depois a turma fala que lobisomem não existe. Drácula, vampiro e outras coisas mais, né? Então fiquem pensando nessa história, porque lá na frente a gente vai tratar desse assunto, certo? Bom, peraí. Opa, aí. De vez em quando aqui o foco se perde. Muito bem. Vamos lá, gente, então? Eu vou começar o seguinte. Deixa eu colocar meu livro no chão aqui. Daqui a pouco eu pego. Vocês acreditam que existem seres imortais caminhando entre os vivos na Terra hoje? Safed é o lugar onde foi enterrado o famoso justo, meu querido. Tá lá. Perto de uma árvore de alfarroba. Bom, hoje em dia não deve estar mais, né? Porque eles devem ter construído em cima, então os ossos devem ter sido movidos. Aquele famoso justo. Aquele famoso tzadik. Muito bem, vocês acreditam, gente, que poderiam haver pessoas imortais caminhando entre os vivos na Terra hoje? Muito bem. Então vamos tratar do assunto. Vamos começar aqui no nosso blog, né? Começando com uma citação do Talmud que diz: há somente 36 tzadikim em cada geração no mundo que recebem a presença divina. Talmud Bavli, Sanhedrin, tratado, né? Sanhedrin 97b. Era 1985. Ao lado de uma aquecida lareira, de um casarão antigo e sombrio, o capitão Miguel, um oficial do Exército de Salvação, narrava uma história que ele havia lido em um velho livro. Contava sobre um homem enigmático que fora visto durante várias gerações, durante 400 anos, e sempre usando a mesma roupa elegante. Imortais era o título daquela conversa. E o capitão Miguel deixou claro que ele acreditava que poderiam existir pessoas no nosso mundo dos quais a morte não se aproximava. Eu nunca esqueci dessa conversa naquela noite, nesse antigo casarão que ficava ali num bairro de Itaquaquecetuba. Era um casarão bem sinistro, antigo, sobre as flamas de uma lareira, enquanto este homem narrava essa história. Você imagina a cena. E também os meus olhos, né? Eu tinha 21 anos. Uau! E nunca esqueci disso. Existiriam pessoas incapazes de morrer neste mundo? Verdadeiros imortais? Seres humanos dos quais a morte foge constantemente? Eu encontrei uma discussão fascinante sobre os imortais, que trouxe eventualmente o assunto sobre os Tzadikim Starim. Agora, aparentemente, em algum lugar da tradição judaica, há uma ideia clara que há 36 pessoas justas na Terra, em cada geração, que são eficazmente imortais. Eles não podem morrer. Na verdade, são 72, porque 36 são judias e 36 são das nações da Terra. São os chamados em termos Goim, né? Os Highlander.
A noção dos 36 justos aparece no Talmud, a tradição oral do judaísmo, como um ensino de um dos rabis babilônicos, chamado Abaye. No ensino de Abaye, o mundo requer um mínimo de 36 indivíduos justos a fim de que ele continue a existir. Então, é dito o seguinte, né? Segue-se um argumento sobre o que acontece se não houver 36 justos no mundo. Como o mundo pode ser redimido? A ideia pode ter sido sugerida pela história famosa na Bíblia sobre Sodoma, em que Abraão discutiu com o Criador tentando evitar a destruição da cidade. Gênesis capítulo 18. O Criador concordou, se 10 indivíduos justos, sadiquim, pudessem ser encontrados lá, ele não destruiria a cidade. Abraão ganhou o argumento, mas perdeu a luta e Sodoma foi destruída, porque o mínimo de 10 indivíduos justos não puderam ser encontrados lá. Aquele é o lado secreto da história dos 36. Às vezes, o mundo não pode conter 36 indivíduos justos. Então, o que acontece? Os cabalistas dizem que os 36 escondidos têm o potencial para conservar o mundo. Aparecem quando são necessários e um deles é o Messias. Aparecem, às vezes, em um período de grandes conflitos, chamado de seus anonimatos e humildade para a necessidade de conservar o mundo. Nós conhecemos, talvez, um deles na nossa geração. Será que vocês podem imaginar quem talvez fosse? Porque eles têm o poder para isto e porque nós os necessitamos. Nós, judeus, começamos a estar familiarizados com eles, consultando a expressão em Yiddish, Lamed Vav Nix, que é um encurtamento de Lamed Vav Nistarim, ou os 36 escondidos. Lamed Vav é o hebraico para 36. E vendo-os em toda parte nos atos anônimos das pessoas, das nações, que realizam poderosos atos em circunstâncias difíceis. E porque um deles, dos Lamed Vav Nix, um dos 36 anônimos pode ser o Messias. Nós temos que tratar os desconhecidos com bondade, porque há a possibilidade de que esta pessoa poderia ser o Messias, ou então um dos 36 imortais. Poderia ser que a pessoa que nós menos suspeitamos, porque os 36, de acordo com a Kabbalah, são escondidos. Podem aparecer e não podem aparecer. Se aparecerem, podem ser conhecidos, se a pessoa estiver apta para reconhecer os seus atributos secretos. Em cada geração, nós os procuramos em toda parte. Então, agora nós vamos falar de um desses imortais. Mas antes de falar de um desses imortais, eu vou ler mais um trechinho aqui deste livro aqui, ó, Dicionário Judaico de Lendas e Tradições, da editora Zahar. Aqui, ó, Lamed Vav Nik, Yiddish, proveniente do hebraico, significa um dos 36. Há no folclore judaico uma crença de que em cada geração existem 36 homens justos ocultos, de cujos méritos depende a existência do mundo. Esta crença se baseia numa declaração talmúdica de que há pelo menos 36 pessoas justas em cada dia na presença da Shekhinah. Um desses humildes e desapercebidos Lamed Vav Niks está destinado a ser o Messias, se sua geração o merecer. Eles perambulam no exílio com seus companheiros judeus, trabalhando como artesãos, e só se fazem conhecer quando a comunidade está em perigo. Eles retornam à sua anonimidade. São proibidos de se revelarem aos outros, pois se o fizerem, morrerão. Disse que Israel, Baal Shem Tov, sabia onde estavam os Lamed Vav Niks de sua geração, e que lhes dava ajuda econômica. Elias, o Gaon de Vilna, conhecia um Lamed Vav Nik chamado Leib, que trabalhava numa destilaria. Antes de empreender suas viagens à terra de Israel,
Elias escreveu a esse Eleíbe e pediu-lhe que o acompanhasse. Quando a carta chegou à destilaria, o proprietário e os empregados surpreenderam-se ao ver que o famoso sábio de Vilna estava escrevendo para um deles, mas ficaram ainda mais surpresos ao ver que Eleíbe ler a carta e depois jogá-la na fornalha. Ao homem que trouxera a carta, que aguardava a resposta, que levaria ao seu patrão, a resposta de Eleíbe foi: não é necessário. Aparentemente, Eleíbe sabia que o Gaão de Vilna, na verdade, jamais chegaria à terra de Israel. Ele morreu no caminho. Uau! Então, vamos continuar aqui. Depois eu vou ler mais um pedacinho aqui, ó. A data de nascimento do profeta Elias não é mencionada na Bíblia, e nem a sua ascendência, ou seja, quem era o seu pai, sua mãe, né, quem eram os seus antepassados. É muito estranho, porque Elias aparece na história de repente e ninguém sabe nada acerca da sua ascendência. Uma vez que, de fato, né, ele e Pinhas são a mesma pessoa. Opa, peraí. Quem é esse Pinhas? Que dizem que, né, Elias e Pinhas são o mesmo, né? Os mesmos. Na Torá, a porção que conta a história de Pinhas, Números capítulo 25, a partir do verso 11, carrega os segredos da imortalidade. O Zohar revela que a porção chamada Pinhas na Torá, né, as letras hebraicas que estão codificadas ali carregam o segredo da imortalidade, da cura e da renovação das células do corpo. Olha só, interessante. Né? Então, não é de se estranhar que Pinhas apareça vivo, quase 400 anos depois, no livro de Shofetim, que é Juízes. Quem era esse Pinhas? Eu vou ler aqui para vocês, quer ver? Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Vamos ver. Aqui, ele é chamado Finéias, que é como eles traduziram Pinhas, né? Transliteraram. Finéias, né? O sumo sacerdote bíblico, neto de Arão, o irmão de Moisés, famoso por seu fanatismo, digamos assim. Quando Zinri, um líder israelita, teve um comportamento imoral com uma mulher medianita, Moisés sentiu-se incapaz de intervir, porque ele mesmo havia desposado uma mulher medianita. Finéias, no entanto, não hesitou e, tomando a lei em suas próprias mãos, matou Zinri e a mulher com uma lança. Esse aqui é o segredo da letra Vav. Embora seja, em geral, condenado por este ato, alguns rabinos expressam reserva quanto a isso. Finéias é, às vezes, identificado como profeta Elias, também conhecido por seu fanatismo. E outras vezes como um dos espiões enviados por Josué para espionar a terra de Canaã, capaz de se tornar invisível por meio da Kabbalah Maasit, que é Kabbalah prática, que nós falamos. Finéias ainda estava vivo cerca de 300 anos depois, quando Jefté fez um juramento de oferecer a Deus a primeira coisa que saísse de casa ao seu encontro e se voltasse vitorioso da batalha. Infelizmente, a filha de Jefté foi a primeira a sair de casa para saudar seu pai. A relutância de Finéias em ir até Jefté e liberá-lo de seu juramento foi, em parte, responsável pela morte dela. Aí, continuando, então, né? Quem era Pinhas? Quando os israelitas estavam acampados no deserto, um homem mau chamado Zinri tomou uma mulher medianita e, para afrontar a autoridade de Moisés, né, e romper com os comandos da Torá de Deus, passou a manter relações sexuais com esta. Um anjo desceu ao acampamento atraído por essa tremenda negatividade e começou a matar os israelitas para deter a matança. Pinhas, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, tomou uma lança e atravessou com ela aqueles que praticavam tal imoralidade. Mas a tarefa não foi tão simples. Quando Pinhas entrou na tenda de Zinri para executá-lo, milhares de simeonitas se apressaram atrás dele e quiseram matá-lo. Tão grande foi o seu terror naquele momento
que a sua alma o abandonou e ele caiu morto. Mas Deus então causou que as almas de Nadav e Avihu, os filhos de Arão que haviam morrido antes no evento onde ofereceram fogo estranho no altar, reencarnassem no seu corpo, e ele se tornou sacerdote, uma distinção que ele não possuía antes, desde quando Arão e seus filhos foram ungidos para o sacerdócio, pois Pinhas não era nascido ainda, nem foi feita a sua unção subsequente por Arão para fazê-lo um Cohen. E isso só pode afetar a posição de alguém nascido posteriormente. Naquele momento, ele se tornou imortal, de forma que, mesmo se fosse ferido, suas feridas se curariam instantaneamente. A verdade é que, até hoje, Pinhas caminha entre nós. Bom, vocês devem lembrar do filme Highlander, né? Acho que caiu. Caiu? Não, foi só o do seu PC. Ah, tá. Nossa, tomei um susto aqui. Mas ele voltou Muito agora. bem. Se quiser compartilhar a tela novamente. Vou sim, peraí. Deixa eu fechar aqui, então. E compartilhar a tela novamente. Eu fechei, mas é uma coisa mesmo. Ô, criatura, viu? Peraí, só um pouquinho, seu Clésio. Deixa eu abrir novamente aqui, porque eu fechei. Então, vamos abrir. Escrever aqui, imortais. Aqui. Vamos abrir de novo. Isso aí. Vamos abrir o texto aqui. Aqui está. Vamos pôr o centro aqui. Ok. Vamos, então, aqui. Muito bem, gente. Vocês assistiram o filme Highlander, claro, né? Todo mundo que assistiu esse filme sempre ficou com uma pulguinha atrás da orelha. Seria isto apenas uma narrativa de ficção? Ou existiriam realmente imortais entre nós, caminhando entre nós? O Clésio aqui está dizendo que o bate-papo está desconectado. Eu acho que caiu, hein? Clésio? Foi abduzido? Olha, para mim gente, tá acho que para mim tá o normal. Clésio foi abduzido. Devolveram? Os ET te devolveram, é? Tá normal para mim aqui. Não caiu, não. Tá? Então tá. Beleza, então vamos continuar. Então vocês devem ter assistido, né, o filme Highlander. Deve ter ficado, como todos nós, né, com a pulguinha atrás da orelha, do tipo, será realmente que existiriam mortais entre nós? E se vocês forem assistir o filme Highlander agora, vocês vão ver que, na história, o Connor MacLeod, né, que na narrativa de 1986 se torna o Russell Nash, tem uma determinada cena no filme que um especialista em criptografia pega todos, né, os óbitos, né, e certidões de nascimento de crianças, né, e descobre que, de fato, né, as letras que constroem o nome Russell Nash saíram do nome daquelas crianças todas. Isso é criptologia, tá, que nós já demonstramos aqui várias vezes, né? Então, isso é muito interessante. Falando sobre Pinhas, então, né, e seu segredo de imortalidade, né, 400 anos depois, ele está vivo ainda na narrativa do livro de Juízes. De repente, Pinhas desaparece sem deixar rastros e, no lugar dele, aparece o profeta Elias, sem ter descendência, ascendência, nome de pai ou mãe, família ou qualquer coisa. E aí nós vemos que, na verdade, Pinhas só mudou de nome. Ele deixou de ser Pinhas e passou a ser Elias, o profeta. Como no filme Highlander, o Connor MacLeod vai trocando de identidade, né, desde que despertou a sua imortalidade, né,
em 1536, né? Ele nasceu em 1518, na história. E é muito interessante porque o professor dele na história, que é o Ramírez, né? O Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez, né, se apresenta a ele como sendo um metalurgista do rei Carlos V na Espanha. E esse encontro do Ramírez com o MacLeod se dá em 1542, na mitologia do filme Highlander. E é muito interessante porque um dos maiores cabalistas foi o Rabino Haim Vital, que nasceu em 1542. E o seu professor era um dos 36, um imortal que havia nascido no Egito. Tem uma coisa muito interessante aqui, né? Muito bem. E então, gente, depois de tanto tempo estudando, eu resolvi fazer um teste, né? Aí eu peguei e transliterei Highlander para o hebraico. Ou seja, eu não traduzi, tá? Highlander, porque Highlander hoje é sinônimo de imortal, né? Na verdade, todo escocês, né? Lá do século XVI até o século XVIII, morador das terras altas, né? Era chamado de um Highlander. Que Highlander, né? Quer dizer terras altas, né? Significa. Mas hoje, Highlander, né? É um sinônimo de imortal. Então, eu não traduzi Highlander para o hebraico, porque se eu fosse traduzir Highlander para o hebraico como sinônimo de imortal, né, em hebraico seria Ish Netzach. Ish Netzach, ou homem imortal. Né? Mas o que eu fiz foi só transliterar, ou seja, eu copiei as letras da palavra do nome Highlander para o hebraico. Ou seja, transliterei para as letras equivalentes no hebraico. Então, de fato, Highlander se torna Highlander também, mas escrito com caracteres hebraicos. Aí, o que eu fiz? Eu pedi, então, para o software, né, de criptologia da Torá, buscar, né, esse Highlander dentro de todo o texto hebraico do Tanar, do Gênesis a o livro de Crônicas, né? Que essa é a cronologia do Tanar. E aí eu encontrei Highlander escrito, né? Transliterado aqui, codificado. Quando eu fui ler o texto hebraico, né? Dentro de Highlander aqui, ó, cruzando Highlander, eu achei escrito Pinhas, o nome do imortal que se tornou o profeta Elias. Cruzando Highlander. E ainda há mais, aqui está escrito assim, ó, Elazar et Pinhas. Pinhas Holid et Avishua. E Elazar, o sumo sacerdote, né, gerou a Pinhas, e Pinhas gerou a Avishua. E esse Pinhas aqui é o mesmo que caiu morto e foi reencarnado com as almas de Nadav e Avihu e se tornou imortal. E ele está cruzando Highlander dentro dos códigos da Torá, evidenciando que, de fato, os imortais existem. Né? Qual a possibilidade de um termo moderno ou semi-moderno, contemporâneo, escocês, né, Highlander, surgir codificado num texto com quase 4.000 anos e, ainda por cima, sendo cruzado pelo nome de uma pessoa a qual os livros antigos nos dizem que é imortal.
Laila, de acordo com o falatório, né, esotérico por aí, dizem que talvez o Conde Saint-Germain, né, possa ser um desses imortais da Terra, né? Então, gente, olha só que nós temos uma evidência, né? Agora, então, vou ler mais um pedacinho aqui para vocês de um outro texto, de um outro livro aqui, para a gente encerrar, tá? Esse assunto. Deixa eu ler aqui. Deixe-me ler aqui o seguinte. Zohar Assulam 46. O Rabi Shimon diz: eu descobri um segredo no livro de Adão, o primeiro homem, que dizia: entre os descendentes que devem surgir no mundo haverá um certo Rua, espírito, né? Que descerá para o mundo sobre a terra e que deve se revestir dentro de um corpo. Seu nome é Elias. E com esse corpo ele deve deixar o mundo. E ele deve se despir de seu corpo e permanecer em um redemoinho, um vórtice. E em outro corpo de luz ele deve adquirir para residir entre os anjos. Quando ele desce a esse mundo, ele deve se vestir com este corpo que permaneceu ali, no vórtice, ou seja, no furacão, e deve ser visto com ele andando sobre a terra. Então está escrito: quem subiu aos céus, este é Elias, e quem desceu, este é Jonas, que foi levado pelo peixe para o abismo mais profundo, até Atlântida. Jonas veio da força de Elias, uma vez que ele tinha a nefesh, ou seja, a alma de Elias. Elias subiu enquanto Jonas desceu. Um pediu que sua nefesh morresse, o outro também. Certo? Aí, diz mais o seguinte. Aqui. Minutinho. Vamos ver aqui. Um minutinho. Só mais um pouquinho, pessoal, para eu achar aqui que eu estou procurando. Sempre... Achei. Aqui, ó. Um outro texto aqui que diz o seguinte, ó. Zohar Pinhas, porção Pinhas, Assulam, parte 71. O Rabi Shimon estava sentado estudando esse episódio. O Rabi Elazar, que era seu filho, se aproximou dele. Ele disse: sobre Nadav e Avihu, o que aconteceu que eles reencarnaram em Pinhas? Se Pinhas não estivesse no mundo quando eles morreram, e depois tivesse vindo, e eles tivessem reencarnado, e eles tivessem completado, isso seria certo. Mas Pinhas estava no mundo quando eles morreram. E sua alma estava estabelecida. Então, como foi que eles reencarnaram nele? Ele disse: meu filho, existe um segredo sublime aqui. E é assim: quando Nadav e Avihu deixaram este mundo, eles não foram capazes de entrar sobre a cobertura das asas da Shekhinah, que é Malhut. E por que isso? Porque, como está escrito, eles não tiveram filhos. Eles não cumpriram o preceito de gerar filhos e estavam incompletos. Então, eles tinham que ser devolvidos ao mundo para poder cumprir a mitzvah de gerar filhos, né? E não cumpriram o preceito da procriação. Portanto, eles não eram dignos de servir no sumo sacerdote. Então, quando Pinhas fez o ato do zelo em prol da Sagrada Aliança, a Brit Milá, que também se refere ao acasalamento sexual, ele investiu contra as massas, erguendo o casal de adúlteros com a lança na frente de todos os olhos de Israel. Assim que ele viu toda a tribo de Shimon vindo em sua direção, a sua alma o deixou por causa do medo. Então,
as duas almas de Nadav e Avihu, que estavam nuas e sem serem corrigidas, se aproximaram da alma de Pinhas, se ligaram a ela, se uniram a ela, e então sua alma voltou para o seu corpo e se juntou com esses dois espíritos, e eles o seguraram firme. Por consequente, ele ganhou o mérito de se tornar um sacerdote, um título que ele não era digno antes. Por esta razão está escrito, por favor, em hebraico, na, com duas letras, N-A, Nun Aleph, lembra-te daquele que é puro e que pereceu, que foi dito sobre Pinhas, que não pereceu e não perdeu o Ruach quando ele o deixou. E onde o justo pereceu, estes são os filhos de Abraão, de Arão, Nadav e Avihu, que voltaram para o mundo reencarnando em Pinhas. E é por isso que está escrito assim, na, com duas letras, né? N-A, porque N-A são as iniciais de Nadav e Avihu. E aí, como no filme Highlander, ele se torna imortal por causa de um trauma que ele sofreu e que causou a sua morte. Assim como Connor MacLeod no filme, né? Ele é ferido em batalha pela espada de Kurgan, né? E aí, então, ele morre. E quando ele morre, ele ressuscita, e ao ressuscitar, ele se torna imortal. Olha, isso já estava nos livros da sabedoria da Kabbalah com 4.000 anos de antecedência. Eu não sei se o Greg, né, esqueci o nome dele, que escreveu o roteiro do Highlander, leu alguma coisa no Zohar. Dizem que ele foi inspirado por uma armadura medieval que ele viu em um museu quando ele fez uma viagem à Inglaterra. Não sei, hein? O que vocês acham, pessoal? Né? E ainda, claro, tem mais, né? Tem mais outros muitos segredos aqui, mas aqui não. Vou terminar, então, lendo o finalzinho aqui, então, de uma parte aqui, para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Seguinte, ó. Árvore do conhecimento. Em hebraico, Etzda'at, Tov Ra. A árvore da penetração no bem e do mal. O mundo da dualidade, que é o nosso mundo. No Jardim do Éden, descrita como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva foram proibidos de comer o fruto desta árvore, pois se o fizessem, morreriam. A serpente conseguiu persuadir Eva a comer o fruto, e ela não só comeu, como deu também a Adão, mas também deu a todas as aves e animais, com exceção de uma ave que se recusou a comer do fruto da árvore da penetração do bem e do mal. Por isso, esta ave nunca morre e sempre renasce das suas cinzas. Já mataram a charada, né? Ou vocês achavam que era uma lenda grega? Mas é claro que tem outro segredo aqui, né? Nesse passarinho de fogo. Então, gente... Tá, já sei. Como é que é a frase? Estamos chegando nos Não momentos... estamos chegando nada. Fica na sua aí. Ora, bolas. Ai. Eu queria só fazer um lembrete, pessoal, aqui. Beleza. Que este aqui é um canal de ufologia e se você tiver um relato para nos trazer, Legal. uma experiência em áudio... Eu já mandei o meu, hein? Isso aí. Tem o Dipak já mandou aqui, a gente fez, né, o vídeo Serpa, né? OVNI Serpa. O OVNI Serpa. Ficou legal aquele vídeo, meu, nossa!
Então, pessoal, se vocês quiserem enviar seu relato em áudio ou vídeo, nos procure na página do Facebook. O link está na descrição deste vídeo. Para quem está aqui a primeira vez, lembre-se de deixar o like e se inscrever no canal, ativando, é claro, a notificação para não perder os avisos. Se você é inscrito, você já tem o link desta live que fizemos agora, para poder assistir desde o começo. Você que perdeu o início, você pode ver desde o começo. Sendo inscrito, você já tem o link e recebeu como aviso, né, no seu YouTube. E já está disponível. Para você que gosta de ficar acordado de madrugada, eventualmente estamos fazendo aqui o Madrugadão, e durante o dia o Alien TV. Você pode participar do chat, nesses quadros do canal, com quem estiver assistindo ao vídeo, juntamente com você. Se você assistiu esse vídeo até o final, comente com a frase "só pode haver um", para sabermos que você esteve com a gente até o final do vídeo. Obrigado a cada um. Deepak, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, deixa eu só ler alguns comentários do pessoal aqui, né? Que é legal, né? Porque o pessoal está participando, né? Então é legal, né? Dá uma lidinha aqui. O Júnior está falando, esse assunto é fantástico. Júnior, na verdade, a gente pegou a superfície da coisa. Porque é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. E há muito mais relatos, né? Desses imortais caminhando entre os vivos ainda hoje, né? Eu acho que nós tivemos um entre nós, no Brasil. Porque, anonimamente, o sujeito fazia bondades enormes para o mundo, né? E é dito que os imortais, né, eles secretamente fazem, né, benfeitorias ao mundo, né, a fim de manter o mundo em equilíbrio, né? E esse cara, ele é um cara fantástico, 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 e que até hoje nos faz muita, 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 muita falta, né? Também é dito que a morte dos imortais, né, que é uma, digamos assim, uma aparente contradição, né? Peraí, se são imortais, como eles podem morrer, né? Na verdade, é uma ilusão, né, que é criada para iludir ao mundo que aquela pessoa morreu, para que ela possa voltar ao seu anonimato e ao seu esconderijo secreto, digamos assim, né? Então, esse segredo também está ligado com reencarnação, né? Deixa eu ver aqui. A Laila falou sobre o Conde Saint-Germain, eu já li. Muito, o Youssef está aqui intrigado com as metáforas, ele está sacando, com certeza, né? A Sombra está dizendo assim, né? Amanhã é feriado, para não, meu. O Clésio. Mal começou, já vai terminar, o Youssef está falando. E o Jackson Gomes, né, escreveu o seguinte: no corpo existem partes gordurosas puras e impuras, sangue puro, sem resíduos de matéria e sangue contaminado com resíduos de matéria. Zohar, volume 20. Muito interessante isso daqui, é uma coisa para se estudar, porque com certeza tem um segredo aqui interessante, né? Em outro momento, vamos sim, Jackson, vamos dar uma estudada e vamos ver, né? A Jaqueline está falando aqui, só pode haver um, né? There, né? Can be only one, né? Acho que é assim em inglês, né? Só pode haver um. E o Arnaldo está falando aqui do Rockefeller. Não sei não, Arnaldo. Não sei não. Tem o Luciano Tavares. Então, ele está falando aqui um comentário que eu já li isso, inclusive. Aliás, eu li um livro nos anos 90, mencionando sobre monges com 400 anos de vida. Não sei na China, acho que talvez na China, como o Luciano está falando aqui. Pode ser mesmo, gente. Então é tudo uma questão de pesquisar e encontrar, né, evidências, né, sempre, né, para a gente não ficar no campo do achismo, certo? O Luciano está falando que tem um livro. Luciano, fala o nome do livro para gente. Qual que é o nome desse livro que você leu? Olha lá, ó.
Isso é interessante, hein, gente? Vamos ver se ele acha lá e fala o nome do livro. Certo? Muito bem. Né? Então é isso. Acabou? Ó, o Júnior tá falando do Ayrton Senna. Lembra daquela... Duas coisas interessantes, né? Que dá pra gente falar aqui sobre isso. Deepak, a gente realmente precisa finalizar. Só queria agradecer ao pessoal que participou no chat, pessoal que chegou depois aí. Volte o vídeo para ver desde o começo. Me desculpem pela interrupção, por terminar cedo, mas realmente, para quem chega depois, é muito difícil uma live mais longa para assistir. Eu peço a compreensão de vocês. Nós voltaremos a falar sobre este assunto em outras abordagens. O Deepak está aqui todas as quintas-feiras com a gente, aqui às 9h30. Então cheguem no horário, 9h30, certo? Que vai ser muito mais proveitoso para vocês, para que vocês possam aprender cada vez mais o conhecimento que é passado por ele aqui. Deepak, desculpa interromper. Pode finalizar. O que é isso, Deepak? Quer dizer tchau. Tá jóia. Isso. Até a próxima live aqui no canal Alienates.